Olá, alunos. Boa tarde. Aqui é a professora Luzia. Eu estou montando esse vídeo para explicar o roteiro de estudo semanal da disciplina de matemática do sexto ano. O roteiro de estudos, gente, são tarefas que vocês precisam fazer para auxiliá-los na nota e também na presença, certo? Então é fundamental que vocês façam. Todo dia vocês recebem roteiros de diversas disciplinas. E hoje o roteiro é de matemática. Nele contém o nome do professor, a data, a série de vocês, a habilidade que está sendo trabalhada, qual é o conteúdo, quais são os recados mais importantes. No caso, os meus recados é para vocês assistirem ao vídeo explicativo, que é esse vídeo que eu estou fazendo, e copiar somente o que está sendo pedido. Tem partes que é somente para leitura, não precisa copiar. E entregar a atividade no prazo, gente. É até dia 5 de março. Vocês podem entregar antes, mas não depois. É até o dia 5 de março. Não significa que seja só no dia 5. O dia limite é 5, mas vocês podem estar entregando antes. Algumas partes são somente para leitura, não precisa copiar. Tá bom? São explicações complementares às aulas do Centro de Mídia. Aqui eu vou colocar o link desse vídeo, tá? A hora que vocês abrirem o roteiro, vocês virão. E aqui as partes que são somente para leitura. Somente para leitura, não precisa copiar. Somente para leitura, não precisa copiar. O que isso significa? Que vocês precisam ler, tá bom? Então aqui o primeiro texto, fração como quociente de uma divisão. Então, vocês podem entender que a fração, ela pode representar várias situações. Uma delas é um quociente, ou seja, é uma divisão. E aqui eles fazem a divisão 4 sobre 4. Então, o recipiente foi dividido em 4 partes. Então, a quantidade de partes dividida é o denominador. Dessas 4 partes que o recipiente foi dividido, foi pego 4. Então, a mesma quantidade de partes em que eu dividi o recipiente, eu peguei, no caso aqui do exemplo. Então, eu posso dividir esse 4 sobre 4 e encontrar a resposta 1, porque 4 dividido por 4 é 1. Ou seja, esse 4 sobre 4, nesse exercício aqui, representa um inteiro, certo? Então, a minha fração, ela pode representar uma divisão sim, tá certo? Eu posso também pegar números que dá divisões exatas. Então, por exemplo, eu posso pegar um outro objeto. Então, eu posso pegar uma barra de chocolate que foi dividida em 2 partes. Então, denominador 2. Se comer tudo, comeu 2 partes. Então, o todo, que é 2 dividido por 2, daria 1, certo? Então, essa divisão 2 por 2 daria 1. É óbvio, se a gente pensar que pegando as 2 partes, comendo as 2 partes, comeu o todo. Mas, matematicamente, eu represento isso por meio de uma divisão. 2 dividido por 2... será igual a 1. Então, 2 dividido por 2 igual a 1, certo? Então, eu representei a fração como divisão, como quociente. Quociente nada mais é do que divisão, resultado da divisão, certo? Segunda parte, também somente para leitura, não precisa copiar. Então, aqui, fração como razão, ou seja, eu tenho um todo e peguei partes desse todo. Então, aqui eles dão um exemplo no armário representado ao lado, há 10 camisetas, das quais 3 são brancas. Podemos representar essa relação pela fração 3/10, ou seja, das 10 camisetas que eu tenho, 3 são brancas. Então, aqui eu tenho uma razão. Então, a minha fração pode representar uma parte do todo, que é a razão, tá certo? E aqui tem um outro exemplo que vocês não precisam se preocupar. Mas eles pedem, escreva uma fração
para representar a relação entre a quantidade de camisetas azuis e a quantidade total. Se vocês observarem aqui no armário, ó, existe somente uma camiseta azul. Então, qual é essa fração? 1/10, certo? Aqui, leitura de frações, também somente para leitura, não precisa copiar. Vocês vão ler certinho que vai explicar. Quando eu estou abaixo de 10, qual a forma que lemos? Quando eu tenho múltiplos do 10, 10, 100, 1000, 10.000, são as chamadas frações decimais. Como que elas são lidas? Então, 10 será décimos, 100, centésimos, 1000, milésimos, 10.000, décimos de milésimos. Tudo isso, gente, observando sempre o denominador, tá? Em uma fração, a gente sempre observa o denominador. Não estou conseguindo fazer o risquinho. Aí, o denominador. Então, se o denominador, a parte de baixo da minha fração, for menor que 10, será terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, aqui tem alguns exemplos. Se o meu denominador, que é a parte de baixo, for múltiplo do 10, 10, 100, 1000, serão frações decimais. Como que será lido, então? 7 décimos, 69 centésimos e assim por diante. E toda vez que não for nem menor que 10, nem 100, 10 ou 1000, a gente vai usar a palavrinha avos, vai ler certinho a fração e no final colocar a palavrinha avos. Então, lê a parte de cima, lê a parte de baixo, complementa com avos. Então, aqui, 5,14 avos, 10,37 avos, 1,60 avos e assim por diante. Agora, vamos para a atividade. Copie e responda as questões abaixo no caderno de matemática. Precisa copiar? Sim. Precisa responder? Sim. Precisa colocar essas informações? Sim, para vocês registrarem a aula, tá? Então, coloca o conteúdo, a data que você está fazendo, seu nome para eu identificar a hora que você mandar a foto. E aqui tem as atividades. Atividade 1. Observem a imagem e responda as questões. Então, aqui, eu tenho um quadro que foi dividido em partes iguais e eu preciso responder. Questão A. Em quantas partes iguais a figura foi dividida? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho um quadro 10 por 10. Eu posso contar quadradinho por quadradinho? Posso, mas se você souber, facilita a vida. Pegar a parte da base, multiplicar pela parte da altura, eu vou chegar a 100 quadradinhos, tá? Na dúvida, confere, sem problema, tá bom? Então, eu tenho 100 quadradinhos. Então, em quantas partes iguais a figura foi dividida? Resposta, ela foi dividida em 100 partes. Item A resolvido. Item B. Que fração representa a parte pintada de vermelho? Como que eu vou saber? Precisa contar? Então, aqui, ó, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ou seja, eu tenho 37 quadradinhos vermelhos no denominador o total. Qual é o total? 100. Qual a fração que representa a parte pintada de azul? Ou seja, quantos quadradinhos são azuis? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O denominador muda? Não, o denominador continua sendo 100. Por quê? O meu todo foi dividido em 100 partes. O mesmo vocês farão com o amarelo e o mesmo vocês farão com o verde, tá bom? Exercício 2, copia no caderno e responde. Utilizando isopor, barbante, tinta, Anita confeccionou um porta-copos, como representado abaixo. Item A. Sabendo que o porta-copos foi dividido em 8 partes iguais, escreva a fração que representa cada cor do porta-copos. Então, eu tenho um porta-copos com 8 partes. Quais são essas partes?
verde, vermelho, azul e amarelo. Essas são as cores, certo? Eu quero saber a fração de cada uma das cores. Então, vamos lá. Eu sei que o todo é 8. Então, na parte verde, quantas cores eu tenho do total? Então, eu tenho partes, né? 2 partes do total que é 8. Então, 2 em cima, numerador, o 8 embaixo, denominador. 2 oitavos. Vermelho, quantas partes eu tenho? 3 de um total que é 8. Então, 3 oitavos. Isso vocês farão com o azul, isso vocês farão com o amarelo. B. No B, vocês têm que escrever, ó. Escreva por extenso como se lê cada uma das frações. Então, aqui, a primeira fração verde, como vai ficar? 2 oitavos. Certo? A fração do vermelho ficará 3. Só um momento que eu escrevi errado. Vamos apagar. 3 oitavos novamente. E assim por diante. Certo? Vocês farão a parte azul e a parte amarela. Aqui, gente, somente para leitura. Apesar que eu escrevi aqui, ó, mas vocês podem observar que tem a frase aqui, ó, somente para leitura. Então, essa parte aqui, ela é somente para leitura. Ela fala de uma coleção que Felícia tem de 32 carrinhos. Desses 32 carrinhos, 5 oitavos ela ganhou de presente. E eles querem saber quanto representa esses 5 oitavos. Quantos carrinhos representam 5 oitavos? Existem 2 formas de fazer. Uma forma é vocês pegarem o denominador e fazerem a divisão do total de carrinhos pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador. Eu posso fazer isso separadamente ou vocês podem fazer o contrário. Eu gosto de fazer direto. Então, eu tenho 5... Ficou feio, hein? Vamos apagar. Eu tenho 5 oitavos de 32, que é o total. Certo? 5 oitavos de 32. Como que a gente pode fazer? Lá no exercício, eles primeiro dividiram. Certo? Deixa eu tirar daqui, gente, que não ficou bacana. Vamos colocar na parte de baixo. 5 oitavos de 32. No exemplo, eles fizeram o quê? Dividiram 32 por 8, certo? Fizeram a divisão aqui, ó. 32 por 8, que deu 4. E esse 4, eles multiplicaram por 5. Toda vez que vocês verem esse pontinho aqui, é multiplicação. Toda vez que vocês verem esse pontinho aqui, é divisão, tá? Então, 4 vezes 5, 20. Ou seja, 5 oitavos de 32 é igual a 20 carrinhos, tá bom? Então, lá no exercício, como que eles fizeram? Eles pegaram 32, dividiram em 8 partes, encontrou 4. E aí eles fizeram grupinhos de 4, observem. 4, 4, eles fizeram todos os grupinhos de 4. Desses grupinhos todos, que tem 8 grupinhos, eles pegaram 5. Se vocês observarem, dentro desse grupinho de 5 grupinhos, na verdade, com 4 carros, eu tenho os 20 carros, que foi o que deu o resultado da minha continha. Mas aí, como que eu faço isso matematicamente? 32 dividido por 8 igual a 4, o resultado da divisão vezes 5, que é o numerador, tá? Como que eu poderia fazer também? Poderia fazer ao contrário. 5 oitavos de 32 ficaria
5 vezes 32, que é 160. 160 dividido por 8 também daria 20. Dos dois jeitos nós chegamos no 20, tá bom? Então esse exemplo está explicando passo a passo de como achar essa resposta 20, tá bom? E aqui tem duas perguntinhas que vocês não precisam responder, é só para reflexão. Quantos são os carrinhos nacionais, sabendo que corresponde a 6/8 da coleção? Ou seja, se em vez de 5 partes eu pegar 6, quantos carrinhos eu terei? Se 5 são 20 e eu pegar 6 partes, vai acrescentar 4. Então serão 24 carrinhos. O restante dos carrinhos é importados. Quantos são? Eu tenho 32. Então, 24 são nacionais, 32 menos 24. E aí é só fazer a continha de 6, de menos, que dará 8. Ou seja, quantos são os carrinhos importados? 8, tá certo? E aqui eu tenho uma atividade da apostila Aprender Sempre. Professor, eu ainda não busquei. Não tem problema, responde no caderno. Então aqui, ó, responda as questões no caderno de matemática ou na apostila. Não precisa copiar a pergunta, eu só quero a resposta. Se for fazer na apostila, ótimo, vai fazer embaixo de cada questão. Se for responder no caderno, só coloca a resposta. Então coloca lá, Aprender Sempre, página 58 e 59 e responda, tá bom? Isso se for no caderno. Se for na apostila, não precisa nem anotar a página, é só a data, tá bom? Que vocês já vão ter colocado lá no enunciado do meu roteiro, certo? Então, eu já vou ter a data aqui, ó. Data, certo? Ai, professora, eu esqueci da data. Ai, professora, eu não coloquei a data, coloquei a data errada. Tem problema? Não, gente, fiquem tranquilos, tá bom? Não tem problema. E aqui, gente, essas atividades também estão ligadas à fração, certo? Então, aqui, identificar e representar frações, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia. Esse é o objetivo da aula. Vamos ver se vocês entenderam, né? Então, Rafael foi uma doceria, comprou uma barra de chocolate igual a representada a seguir e comeu 8 pedaços. Então, observem aqui, ó. Eu tenho o desenho da barra de chocolate. Não vai ficar legal porque eu tô fazendo na mão, tá? Mas essa barra de chocolate, ela foi dividida em partes iguais. 4, 8, 12, 16, 20. Olha, eu tenho 4, 8, 12, 16, 20 partes. E o bonitinho do Rafael, ele comeu 8, certo? Pergunta A. Qual fração representa a quantidade de chocolate que Rafael comeu em relação à barra toda? Então, eu tenho um total que é 20. Ou seja, o denominador, a parte de baixo, 20. Ele comeu 8, então 8 sobre 20, tá certo? Item B. Que fração representa a quantidade de pedaços que sobraram? Então, tinha 20 partes, ele comeu 8. Quantas sobraram? Então, o que sobrou vai ficar na parte de cima. A parte de baixo é a quantidade de partes iguais que eu tenho, que é 20, tá bom? Então, façam essa. C. A parte que ele não comeu, distribuiu igualmente para Leandro, Carla e Antônio. Então, foi dividido em 3 pessoas a parte que ele não comeu. O que vocês têm que fazer? Vocês vão pegar esse número aqui, colocar aqui, certo? E dividir por 3. Por quê? Foi dividido entre Leandro, Carla e Antônio. Então, quantos pedaços de chocolate cada um deles recebeu? Então, esse número aqui, ó, que é o que sobrou, vai dividir por 3 no item C, tá certo? Professor, eu não entendi, estou com dúvida e agora já assisti o vídeo. Gente, manda mensaginha para mim no Zap, pergunta, não fiquem com dúvida, tá bom? Item D. Escreva a fração que representa a quantidade que cada amigo de Rafael recebeu do chocolate em relação à barra inteira. Então, aqui, ó, o que o Leandro recebeu, o que Carla recebeu e o que Antônio recebeu.
a fração de cada uma das partes que cada um dos amigos deles recebeu, certo? Então, vocês vão colocar aqui. Eu não vou ajudar mais, eu vou deixar vocês tentarem. Aí, assim que passar o prazo para a devolutiva da atividade, eu faço um vídeo com as respostas, tá bom? Exercício 2. Miguel e Samuel compraram 3 paçocas e queriam dividir igualmente entre eles. Qual a quantidade de paçocas que cada um recebeu? Então, eu tenho aí 2 pessoas e 3 paçocas. Então, o que cada um vai receber? Então, o que vocês têm que olhar? Eu tenho 2 pessoas, mas eu tenho 3 paçocas. Então, cada um vai receber uma paçoca. Então, a primeira paçoca fica para o Miguel. A segunda paçoca fica para o Samuel. E a terceira paçoca será dividida entre eles, certo? Então, cada um vai pegar uma parte de 2, né? Então, eu tenho uma paçoca dividida ao meio, eu tenho 2 partes. Cada um vai pegar uma parte. Então, qual a quantidade de paçoca que cada um vai receber? Um inteiro mais um meio, né? Professora, como que eu vou representar isso, gente? Da forma que vocês preferirem. Pode ser um inteiro mais um meio, ou um inteiro mais meio, que vai dar 1,5, ou 3 partes de 2, né? Porque cada um aqui vai receber um inteiro mais um meio, então isso dá 3 partes de 2, da forma como vocês entenderem, tá bom? 3. Então, essa aqui praticamente está resolvida para vocês. Vocês só vão representar da forma que vocês mais se identificam. Então, aqui, ó, eu tenho 3 representações de respostas. Então, eu tenho aqui uma resposta que eu tenho um inteiro mais uma fração. Eu tenho um número decimal. E eu tenho aqui a soma do inteiro 2 sobre 2 mais 1 sobre 2, que é igual a 3 sobre 2. Questão 3. Gabriel comprou 2 barras de chocolate iguais às representadas na figura. Ele comeu 7/5 do total entre as 2 barras de chocolate, ou seja, ele comeu uma barra inteira mais 2. Ele comeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes de 5. Quantos pedaços ele comeu? Já quase falei, hein? Nem vou complementar. B. Ele comeu mais de uma barra de chocolate ou menos que uma barra? C. Qual é a fração que representa a quantidade de chocolate que Gabriel não comeu? Então, se ele comeu 7/5, né? Qual é a parte que ele não comeu? Tá certo? Então, essas são as atividades que vocês precisam fazer e me entregar até dia 5 de março. Tira a foto da atividade feita. Se estiver no caderno e na apostila, tira a foto do caderno, foto da apostila e manda tudo no meu WhatsApp particular. Se fez tudo no caderno, tira a foto de todas as folhas do caderno e também me manda no WhatsApp particular até dia 5 de março. Estou com dúvida? Manda mensagem perguntando, tirando sua dúvida, tá bom? E aqui, gente, a forma como vocês serão avaliados. Isso aqui é só um complemento ao roteiro. Não precisa copiar, não precisa se preocupar, não precisa resolver nada aí, tá bom? Muito obrigada, estou à disposição. Qualquer dúvida é só chamar. Um abraço, se cuidem, ficam com Deus.